Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu gostaria de falar a respeito da chegada do filme Viúva Negra. Algumas pessoas já assistiram, a aceitação do filme tá sendo positiva, mas não é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Eu quero falar a respeito do que eu acredito que esse filme vai fazer nas bilheterias, na sua abertura, no mercado mundial e também no mercado norte-americano. Então, vamos lá! Pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam. Eu tô tentando chegar a 250 mil inscritos e com certeza vocês podem me ajudar pra gente atingir juntos essa meta. Então, em primeiro lugar, a gente tem que estabelecer algumas coisas. O filme ainda não tem uma data de lançamento na China, que é um mercado extremamente importante, então não dá pra gente saber se o filme vai ser lançado por lá. Provavelmente vai, obviamente a Disney e a Marvel vão brigar pro filme ser mostrado lá na China, que é um dos maiores mercados do mundo. E em território americano, a gente já começou a ver grandes aberturas, principalmente a abertura de Velozes e Furiosos 9, que abriu com 70 milhões de dólares. Então, foi uma abertura muito alta, mas não tão alta quanto de outros lançamentos da franquia, nem de outros lançamentos da Marvel, né? Como eu encontrei nesse gráfico que eu vou mostrar pra vocês, mostrando da melhor até a pior abertura do universo Marvel até o momento. E como vocês podem ver aqui, ó, Vingadores Ultimato, né, com 357 milhões de dólares, somente no final de semana de abertura, somente nos Estados Unidos, com certeza o maior resultado de todos os tempos, né, nas aberturas aí. Depois a gente viu Vingadores Guerra Infinita com 257, 100 milhões de dólares a menos do que Vingadores Ultimato. Depois o primeiro filme dos Vingadores com 207, Pantera Negra com 202, Vingadores A Era de Ultron com 191, né, aqui Guerra Civil 179, Homem de Ferro 3 com 174, Capitã Marvel com 153 e assim por diante, até chegar nos piores, né? Homem-Formiga com 57, o Incrível Hulk com 55, o Primeiro Vingador com 65, Thor com 65, até aqui, né, vamos colocar o meio do caminho seria na faixa do Homem de Ferro com 98, Homem-Aranha De Volta ao Lar com 117, Thor Ragnarok com 122. E os filmes do meio do caminho, né, que não estão nem entre os melhores nem entre os piores, vamos colocar que seriam os filmes ali na faixa dos 90 milhões até a faixa dos 150 milhões, né, indo do Homem-Aranha Longe de Casa, Guardiões da Galáxia, Soldado Invernal, né, até o filme Capitã Marvel, né, aqui na faixa dos 153. Então a gente vê que existe precedente no universo Marvel para filmes com aberturas sensacionais, explosivas ali de 357 milhões de dólares e a média dos filmes vamos colocar entre 80 e 150. Só que a gente tem também filmes que abriram abaixo dos 80 até o Incrível Hulk que abriu na faixa dos 50 milhões. Onde eu acho que Viúva Negra vai se encaixar dentro do universo Marvel? Na minha opinião, ela vai se encaixar na parte de baixo, ela não vai ficar entre as maiores aberturas, obviamente porque ainda está acontecendo uma pandemia, né? Muitas pessoas ainda não reconquistaram a confiança de ir aos cinemas, a gente viu também os serviços de streaming evoluindo nesse período, então eu pelo menos não acredito que Viúva Negra vai ter uma das melhores aberturas do universo Marvel e eu não acho que vai bater a faixa dos 100 milhões de dólares já na sua abertura. Se eu tivesse que chutar, eu chutaria uma abertura em torno de 87 milhões de dólares, porque eu acho que Viúva Negra tem mais potencial do que Velozes e Furiosos 9, principalmente se a gente considerar o resultado do Velozes e Furiosos 8 e do Hobbs e Shaw, que não tiveram aberturas sensacionais nos Estados Unidos. Eu acho que os filmes da Marvel têm mais potencial hoje em dia por lá, então eu diria uma abertura de 87 milhões de dólares, e eu acho que o filme vai ter um multiplicador bom, se a gente considerar que muitos filmes não estão sendo lançados, né, tem poucos grandes lançamentos chegando, eu colocaria o filme ali na casa dos 250 milhões de dólares nos Estados Unidos no final da sua corrida. Eu acho que vai ter um multiplicador em torno de 3, então entre 250 e 270 milhões de dólares no mercado americano. Obviamente, eu posso estar completamente errado, pode ser que a expectativa tenha caído muito, né, depois de tantos empurrões aí no filme, né, o filme estava marcado para ser lançado no ano passado, aí foi empurrado de novo, então eu não sei, não dá para saber, né, eu só tô fazendo uma estimativa para vocês, e eu não acho que o filme vai bater a marca de 1 bilhão de dólares. Eu sei que a Marvel bateu a marca de 1 bilhão de dólares diversas vezes, né, se a gente for olhar os últimos filmes que foram lançados do universo Marvel, a gente tem, ó, Pantera Negra com 1,3 bilhão, Vingadores Guerra Infinita com 2 bilhões, aí tem
Homem-Formiga e a Vespa com 622 milhões. Aí a gente tem Capitã Marvel com 1,1 bilhão. Vingadores Ultimato com 2,7 bilhões. E finalmente, Homem-Aranha Longe de Casa com 1,1 bilhão. Então, dos últimos 6 filmes da Marvel, 5 filmes bateram a marca de 1 bilhão, só que nenhum deles foi lançado nesse momento de pandemia. Se o Homem-Aranha Longe de Casa precisou de um grande empurrão de Vingadores Ultimato pra bater a marca e nem bateu por tanto assim, bateu com 1,1, eu não acho que Viúva Negra vai ter fôlego pra bater essa marca, porque a gente tá vendo inclusive grandes filmes, né, morrendo ali na casa dos 500 milhões, a gente tá vendo Godzilla vs Kong, que em um período normal eu acredito que teria feito 850, 900 milhões de dólares, eu não acho que teria batido a marca de 1 bilhão, considerando o que os outros, né, dessa franquia fizeram, mas com certeza teria chegado bem mais perto do que sendo lançado no ano de 2021, e eu acredito que Viúva Negra vai sofrer o mesmo efeito, menos, obviamente, do que Godzilla vs Kong, porque a gente tá num momento muito mais brando aí da pandemia em muitos países, mas eu acho que isso não vai acontecer, a menos que tenha um lançamento bombástico lá na China, que eu também não sei porque ainda não tá nada confirmado nesse sentido. Então eu acredito que esse filme vai fazer mais ou menos a média que os filmes da fase 2 fizeram. Se vocês se lembram, né, da fase 2 da Marvel, a gente teve os filmes Homem de Ferro 3, obviamente bateu a marca de 1 bilhão, mas eu tô falando de filmes como Thor 2, que fez 644, Capitão América e o Soldado Invernal, que fez 714, Guardiões da Galáxia, que fez 772 e Homem-Formiga, que fez 519. Então eu acredito que Viúva Negra, né, como a popularidade da Marvel aumentou muito, eu acho que ela vai ter forças pra fazer mais ou menos o que os filmes da fase 2 fizeram, mas não o que os filmes da fase 3 fizeram, que se a gente pegar na média, fizeram acima de 1 bilhão de dólares. Então eu acredito que ele vai ficar na faixa dos 700 até 800 milhões, que seria uma estimativa bem alta. Eu não sei se isso é uma possibilidade, né? Ainda mais sem os números da China, a gente não sabe quando esses números vão chegar. E eu vou chutar um número exato, eu vou falar que o filme vai fazer 742 no final da sua corrida, e eu queria que vocês dissessem também, deem um chute o mais exato possível, que quem acertar, eu vou mandar um shout-out aqui no vídeo, né? Vou mandar parabenizando por acertar em cheio. Então digam aqui nos comentários quanto vocês acham que o filme vai fazer no lançamento. Eu acredito que vai fazer 87 milhões. Quanto vocês acham que vai fazer nos Estados Unidos? Eu diria 250. E quanto vocês acham que vai fazer mundialmente? Eu tô dizendo 700 e eu nem lembro mais, 752. Eu acho que foi isso que eu falei. Mas tem uma vírgula gigantesca que eu não posso deixar de citar aqui no vídeo. O filme também vai ser lançado no Disney Plus, nesse esquema de lançamento que a Disney tá fazendo, lançando os filmes no cinema e lançando o filme através do Premier Access. Eu sei que o Premier Access pode não afetar tanto assim, mas a gente sabe de fato que Cruella teve uma performance bem legal, né? Vamos dizer assim, 600, 700, 1 milhão de vendas ali, pelo menos na primeira semana. Então a gente não sabe o efeito que isso vai ter na bilheteria do filme. A gente sabe que Mulan foi lançado dessa forma, Raya foi lançado dessa forma e Cruella foi lançado dessa forma. O próprio fato da Disney estar insistindo nesse método de lançamento mostra que pra mim isso tá sendo bem sucedido. Então eles devem estar ganhando dinheiro. 1 milhão de vendas através do Disney Plus são 30 milhões de dólares, que equivaleriam a 50, 60, 70 milhões de dólares nas bilheterias. Então é um mistério que vai ficar no ar, porque a Disney não revela esses números. Se tem um número que a Disney deveria revelar, deveriam ser as vendas do Premier Access pro filme Viúva Negra, porque obviamente se esses números forem muito grandes, seria muito legal a gente poder somar, né? Ah, vendeu 2 milhões no final de semana de estreia, beleza, 2 milhões vezes 30 dólares, eles fizeram 60 milhões de dólares a mais através do Disney Plus, mas eles não revelam esses números, então mesmo que o filme faça 50 milhões nas bilheterias, a gente não vai saber se o filme foi bem sucedido para os executivos da Disney ou não, porque a gente não vai saber os números das vendas do Disney Plus. Lembrando que os filmes da Marvel sempre reúnem muita gente, né? Muitas pessoas gostam de se reunir para assistir os filmes, então é uma possibilidade muito grande que grupos de pessoas que não têm cinema na cidade ou grupos de pessoas que não querem ir aos cinemas se reúnam para assistir Viúva Negra. Se você se reunir em 4 pessoas diferentes, o Premier Access já saiu mais barato do que uma ida ao cinema. Se você for comprar pipoca, Coca-Cola e etc, acaba saindo mais barato ainda, porque em 2 pessoas
você já gasta mais de 30 dólares, e o mesmo raciocínio se aplica aqui ao Brasil, R$ 69,90, né, que é o preço do Premier Access. Muitas pessoas gastam isso indo em 2 pessoas aos cinemas. Eu não vou levantar essa discussão aqui de novo, porque eu sei que muitas pessoas gastam mais do que isso, muitas pessoas gastam menos, muitas pessoas sempre dizem, o cinema na minha cidade custa R$12, custa R$15, mas muitas pessoas dizem que os cinemas custam 25, 26, 29, até R$30 em determinadas cidades. Então, não é um argumento que eu quero fazer aqui no vídeo de hoje, eu só tô dizendo que a bilheteria vai sim ser afetada por isso. E se eu tiver que apostar, eu acredito que Viúva Negra vai pelo menos atingir a primeira posição nessa época de pandemia. Eu acredito que Viúva Negra vai bater essas marcas. E, como sempre, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham de Viúva Negra. Vocês acham que o filme vai bater a marca do Velozes e Furiosos 9? Ou vocês acham que não? E por que vocês acham que não? Vocês acham que não existe ânimo mais pro filme? Ou vocês acham que o Disney Plus vai acabar afetando a performance? Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.